Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 27/9/2024. O cenário que a gente teve aqui hoje foi cenário comprador, levando até a Fibonacci. A visão que a gente teria que sentir nessa região da lateralidade, como que o mercado ia sentir, né? E também a gente estava vendo a retração de toda essa perna, e a gente vê que chega hoje no alvo de 61%, né? Primeiro ele buscou o alvo de 38%, ficou brigando, só que aqui a gente teria duas fibras, né? Tanto a roxa quanto a azul, para a gente poder ir mapeando por que o mercado foi segurando, porque aqui tinha duas visões, né? Tanto do lado do comprador quanto do lado do vendedor, né? Então a gente vê hoje, no dia que vendedores falham nessa região, leva na região de 61%, não tem continuação, volta novamente para dentro dessa lateralidade, né? Vou mostrar mais perto como que foi o cenário. A gente então já tinha essa visão, o que o mercado estava fazendo. Tínhamos essa região de fundo importante, né? Como a gente pode ver. Tínhamos essa região de topo aqui atrás, que a gente sabe que o mercado também falhou de dar continuação nesse cenário, né? Aqui tinha aqui atrás, se a gente for analisar, vou deixar 30 minutos, sempre tem um porquê aqui atrás, né? Tinha outra região de micro, tá vendo? Então o mercado, do mesmo jeito que ele subiu, ele voltou para retestar as regiões que ele rompeu aqui atrás, se a gente analisar, deixa eu pegar, fez topo e fundo mais alta, tá vendo? Mais baixo, desculpa, nessas regiões. E aqui, a gente pode ver que é a mesma coisa na hora que ele vai subir, né? Topo mais alto, fundo mais alto, topo, aqui não passou, mas aqui fez um fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Então, esses lugares o mercado volta para retestar, né? Então, dentro do cenário que a gente teria aqui no dia, a gente estava enxergando aqui, também teríamos essa fibra do dia, como a gente pode ver, né? Deixa eu só tirar essas outras aqui. Aí depois eu já volto daqui, A gente já sabe que teria essa fibra de 61%. E vou deixar uma outra verde aqui, que foi o que a gente se baseou no dia de ontem, A gente vê que ela atinge o primeiro alvo de ontem, Então aqui hoje o mercado já começa fazendo um movimento de baixa, né? Só que aqui ele chega na região de 50% depois de todo esse movimento aqui de alta, demonstrando o pivô de alta, né? Dentro desse cenário e falhando os vendedores aqui nessa região. A partir do momento que o mercado falha nessa região, ainda ficou brigando, né? Bastante aqui, como a gente pode ver, para romper esse topo, né? A gente vê que o mercado, após, né, ganhar força nesse cenário, né? Aqui a gente vê que vendedores puxam para o fundo, falha de dar continuação, entra a força compradora aqui, vendedores tentam puxar novamente, mas aqui nesse cenário já começa a fazer fundo mais alto e tentando romper essa região de topo, né? Aqui ele tenta novamente, faz um fundo mais alto. Nesse cenário aqui, foi onde que o mercado ganhou força, vem o quino de rompimento, rompe essa região, volta para fazer o reteste e busca os alvos de Fibo, né? Tinha topos lá atrás, né? Como a gente acabou de explicar, e por isso que foi o ponto de parada, né? A gente teve o ponto de parada, que era o espelhamento e o alvo dessa fibra. Aqui eu vou mostrar vários cenários micro, né? Se a gente fosse colocar nessa região, a hora que ele fez esse movimento, a gente vê que falha aqui, também, tá vendo? Se a gente fosse analisar nesse cenário aqui, o mercado falha na região de 50%, rompe, Isso daqui a gente pode analisar até aqui, A gente sabe que tem a lateralidade passando aqui, tem topos passando aqui atrás e, para confluir, olha lá a fibra,
Eu coloquei, ó, tá vendo? Ela briga nessa região, rompe a próxima região, não tem força, ó. Tá vendo? Ó, a gente vê que ele rompe, faz reteste, ó, como se fosse uma linha. Tá vendo? Como se fosse um andar dos prédios, como eu explico sempre. Teria essa visão se eu estivesse olhando pelo movimento do dia aqui, ó. Mesma coisa, ó. O cenário é o mesmo, né? Ó, se eu estivesse aqui no dia observando desse jeito, pelos candles, ó. Mesma coisa, né? Ó. O mercado falha de dar movimento de queda. Entra a força compradora, ó. E aqui, ó, só na hora de ajeitar, eu vejo que ele chega até os alvos, né? Ó. Na hora que o mercado falhou nessa região, ó, 50%. As médias aqui alinhadas e tal, ó. Tá vendo? Tá vendo que tá mais forte aqui? Deixa eu só tirar. Já despolui menos. Então, de qualquer jeito a gente tem como mapeando, né? A hora que o mercado deu essa impulsão, voltou para retestar, ó, voltou na região de 50%, ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui, ó. Volta na região de 50%. Era regiões de briga, mas a gente vê que aqui, ó. Olha o que o mercado faz. Ele acelera, volta, vai fazendo topo e fundo mais alto, ó, nessa região de briga. Rompe, busca o primeiro alvo, ó. Tenta ir buscar o segundo. A gente vê isso daqui em tudo, ó. Tinha fibra roxa, topos aqui, topos aqui. A gente vê que após a falha, o mercado entra a força vendedora, né, nesse cenário, né? Então, a gente pode ver que tanto o micro quanto o macro, se você souber, né, identificar todos os cenários, é muito tranquilo, né? Aqui como ali, poderia dar continuação, tal, não foi, né? Tinha essa fibra que a gente já tava de olho, né? Porque é isso daqui que estaria mapeando, né, totalmente o preço. Então, após o mercado chegar nessa região de 61%, foi onde teve mais força vendedora, né? Entrou, não teve continuação. A gente vê que entra uma impulsão forte, né? Aqui eu vou mostrar em detalhes quais seriam os alvos que ele iria buscar. A gente vê que teria gap, né? Nessa volta. Teria nessa área de gap e essa outra aqui de baixo, ó. Montar a estrutura tudo detalhada, que daí dá para não entender o porquê e onde ele travou e o porquê também, ó. Região de fundo, microfundo, tal, né, ó. E aqui, ó, como a gente pode observar, do mesmo jeito, ó, que ele subiu hoje, ó, tem todas essas regiões. Na hora que ele veio descendo, ó, foi a mesma coisa, ó. Tá vendo? Se a gente vai colocar a nossa ferramenta aqui, ó. 2, 3, ó. A gente vê que tudo do mercado tem um porquê, seja da microestrutura, na macro, né, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui tinha gap e pullback ainda, né. Aqui, ó, vou deixar assim, poder explicar, ó. Aqui no fundo, ó, se a gente observar, ó, sentiu a primeira vez, voltou para fazer o reteste e tal. Aqui também fez uma retração, não teve força. Os compradores voltam a buscar o fundo novamente, falha, faz uma retração, tenta romper o fundo, falha, tenta buscar topo, falha, fazendo topo e fundo mais baixo, busca fundo novamente, falha, fica lateral aqui. Então, esses cenários micro é o que a gente tem que ficar atento, né? Para não ficar com vez, achar que o preço já vai acelerar, igual aqui, né? Aqui ele acelerou porque teve uma região forte, falhou tudo, né? Se a gente fosse passar ali por 2 minutos, ó os cenários formando, né? Ó. O que a gente pode enxergar, ó? O mercado acelerou, ó, e fazendo tudo micros, né? Pullback, e aqui falhou, né? Aqui nesse movimento aqui
Se a gente fosse montando, ó, as estruturas aqui, ó. A gente vê que quando o mercado volta, rompe, vai fazendo as micro estruturas, né? Ó. Aqui também, ó, quando ele rompe esse fundo, ó, a gente vê que ele rompe, ó, volta para retestar. Se a gente colocasse a nossa fibra nessa microestrutura aqui, ó, dessa última perna aqui, ó. A gente vê que o mercado segurou na região de 50%, tentou, não teve força, ó. Aqui, se a gente invertesse a nossa ferramenta, deixa eu só pegar outra. Ó. Tá vendo? A gente vê que ele falhou o quê? Na região de 50% aqui, ó. Só tirando esses outros. Ó, a visão que a gente teria. Aí, a gente sabe que teria esse fundo importante, então a gente vê que o mercado vai rompendo, ó. E daqui, se a gente fosse já mapeando os alvos, a gente vê que o mercado buscou praticamente todos os alvos, ó, dessa ferramenta aqui, ó, que a gente colocou agora. Vou deixar ela mais forte, ó, no nível 4. Ó. Tá vendo? Isso daqui a gente mapeou agora em 2 minutos. Ó. A gente vê que falha e tal. Mas aqui, conforme o mercado foi descendo, ó, se eu fosse colocando a minha ferramenta, ó, nas regiões, ele me daria o alvo de todo jeito, ó. Tá vendo? Ó, o mercado fez essa perna de baixo, voltou, falha nessa região de 50%, rompe, ó. Olha o legal, né? Que parece o andar que ele já vai rompendo a estrutura, né? Ó. Olha o cenário que ele faz, né? Ó. Rompe, compradores tentam levar o preço novamente, entra a força vendedora, aqui é o ponto de entrada, ó, rompe, ó como que segura nessas linhas, né? Busca outro alvo, ó quando ele falha, ó, ele não tem continuidade, ó, a gente vê certinho, ó, tá vendo? Então quando você acaba sabendo identificar os preços, o porquê, aqui ó, se eu ajeitar, ó, última perna e tal, ó, mesma coisa, ó. Falhou, né, de dar continuidade, aqui tinha um microtopo e tal, ó. Se a gente fosse olhar os detalhes. Ó. Então, veio buscar região de fundo, falha. Aqui se eu ajeitar as ferramentas, mesma coisa. E aqui na hora que ele veio no alvo, ó, porque ele travou? Buscou o primeiro alvo. Então, o segredo sempre é as estruturas micro, né? Quanto melhor você ficar na sua análise da estrutura micro, e sempre tem um propósito mercado, né? Então, o cenário que a gente tem aqui agora, o mercado voltou aqui para dentro, tal, tá na média de 200, no 60 minutos que a gente tem aqui. Sempre quando o preço está tentando voltar para baixo, a gente vê que ele está com menos força, né? Nessas regiões aqui a gente vê que está tendo mais impulsão ainda dos compradores, né? Mas nesse cenário aqui agora, a gente tem que analisar para ver se o mercado, se compradores ou vendedores, qual força vai estar mais forte nessa região aqui, né? Para não ficar com viés. Dessa fibra azul aqui, a gente vê que ele não chegou a buscar o primeiro alvo dela, né? Como a gente pode analisar. Aqui a gente sabe, colocando aqui no 15, ó, que o mercado tem regiões para vir buscar, caso vendedores forem demonstrando, né, força. Então a gente sabe que ele vai ter todas essas regiões, igual eu acabei de explicar, de alvos primeiramente, né, até chegar, eu tiver força para vir buscar a região de fundo,
né? Então, primeiramente, o mercado tem que chegar nessas regiões, né? Que foram regiões que o mercado segurou por isso, né? Como a gente pode analisar aqui, ó. Então, o cenário que a gente tem para observar, dependendo da força dos vendedores, é como que ele vai chegando nessas regiões aqui, né? A nossa FIBA aqui ainda continua, tal, para a gente poder mapear, né? Eu sempre costumo deixar aqui, né, para poder analisar. Só que ao mesmo tempo eu deixo esse outro limpo para não ficar com viés, né? Ó. Eu deixei ele limpo, bem de boa, que é onde eu vou analisando como que o mercado vai reagir nessas regiões, né? No diário, como a gente pode ver, compradores tentaram acelerar, mas a gente pode ver que nessa média de 200 aqui, ó, o mercado trava um pouco. Teríamos também ele buscando metade desse movimento, né? Se a gente for colocar a nossa Fibo verde, a gente vê que ele buscou esse primeiro alvo da 38%. Se for analisar aqui, a gente vê que ele buscou o alvo de 61% de toda essa perna de baixo, ó, analisando aqui, que é o primeiro cenário que a gente vê, né? Como que o mercado vai reagir. Nesse cenário que o mercado chegou agora, dependendo da força que ele demonstrar, ele pode também vir buscar, vou deixar no 60, aqui ó, 60 aqui ó, que a gente está analisando essa perna agora, um alvo importante que ele chegou. Então a gente agora analisa como que ele pode voltar nessa região. Então a gente sabe que ele fez essa perna, então ele tem até essa região aqui, né, para poder trabalhar e voltar. Claro que aqui ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode agora voltar aqui, fazer esse movimento, buscar essa primeira região e tal, porque a gente sabe que tem mais alvos, tal, se quiser acima. Mas ao mesmo tempo que ele pode buscar novamente região de fundo, a gente vê que está indo vários dias, ó, e o mercado até que ficou enroscado aqui, né? Então não adianta ficar com viés. E ver como que o mercado, quando ele chegar nessa região, como que ele vai sentir, né? A gente sabe que se romper, tem uma região de gap importante aqui e fundo. Então, dependendo dessa região que o mercado sentir, ele já acelera para fechar esse gap, né? E aqui também a gente tem daí essa fibra do topo, né? Para analisar, para ver como que o mercado vai sentir nessa região. Então esse foi o fechamento hoje. A gente vê que sentiu já na região de fundo, mas aqui ainda ele pode fazer vários cenários, né? Aqui não tem como ficar com viés, né? Então esse foi o fechamento dia 27/9/2024.